Olá! Hoje começaremos a série Inteligência Artificial na Gestão Pública em parceria com a Limbic, que é a startup da SOS Docs. E nesse primeiro episódio, a gente vai abordar a IA e a gestão documental, a nova era da administração pública. E para isso, trouxemos aqui nos nossos estúdios Danilo Brito, CEO e cofundador da Limbic, Tiago Paz, diretor comercial e cofundador da Limbic, e Cristina Castro, head comercial do grupo SOS Docs. Sejam muito bem-vindos, obrigada pela participação de todos. Agradeço. Sejam bem-vindos. Obrigada. Vamos lá, Danilo, vamos começar? O que significa falar em processamento inteligente de documentos, que é o IDP, na prática? Perfeito, Babi. Primeiro, antes da gente contextualizar o que é IDP, deixa eu contar um pouco da história, por que a gente surgiu Por favor. nesse termo, e a história da Limbic. Eu já atendi a SOS Docs como diretor de marketing, e como todas as empresas estão no movimento de IA, principalmente pelo surgimento da IA generativa, todas as empresas estão passando por um momento de disrupção. E na SOS não foi diferente. E estive com o CEO, com os diretores, a gente decidiu montar e criar uma startup inicialmente para fazer algo de inovação. E é legal que um dia eu andando ali a gente guarda caixas, tem aqueles galpões, e a gente olhou para aquelas caixas e falou assim, como é que a gente encontra a informação que está aqui? E qual relevante é essa informação para o mercado? E aí a gente viu que ali era o nosso modelo de negócio. Porque quando a gente fala de IA, principalmente IA generativa, nós temos várias vertentes. Marketing, publicidade, são mercados que estão se transformando muito rápido. Tanto é que todo mundo já viu um meme feito em IA no TikTok. Todo mundo, o tempo todo, O tempo inteiro. E no nosso mercado, que é a gestão documental, não seria diferente. Então, a Limbic, ela surge para ser uma startup específica de gestão documental. E dentro da gestão documental, nós temos uma vertente agora que é o IDP, que são processadores inteligentes de documentos, que usa inteligência artificial para ter várias funcionalidades, como um OCR mais avançado, ou seja, vou pegar uma imagem, transformar essa imagem em caracteres, limpar essa imagem, aí eu posso extrair, anonimizar, classificar, dar sentido a essa informação. Então, a funcionalidade do IDP é essa, é um processador inteligente de documento com inteligência artificial. E aí foi o surgimento da Limbic, e nossa principal ferramenta é o DocFi, que é um IDP voltado para a gestão documental. Certo, entendido, Danilo. Agora, Tiago, como a inteligência artificial está sendo aplicada na rotina documental de órgãos públicos? Joia. Então, complementando um pouco ali, pegando até o gancho do Danilo, eu fui diretor por 12 anos da SOS. Certo. Então, fui vivendo ali o dia a dia da SOS. Eu olhava muito para projetos de transformação digital. Era mais a parte ali de tecnologia. E fiz a pré-venda por algum tempo. E olhando esses negócios, Danilo, a gente começou a ver oportunidades e como entrar ali com IA nesse mundo. A gestão documental, eu vejo que ela é a base, tá? Para tudo quando a gente fala de inteligência artificial. Sem uma boa gestão documental, sem uma organização de dados, de documentos, uma indexação bem feita, uma digitalização. Hoje virou normal, nato digital, Então, a maioria das soluções hoje, você já cria documentos digitalmente nas próprias soluções. Sim. Mas a gestão documental, ela olha para a ponta. Então, tem documentos que ainda não foram digitalizados. Como esses documentos precisam ser digitalizados? Quão aderente esses documentos estão em relação ao decreto 10278? Como esse documento está armazenado, indexado? Então, tudo isso é a base, é o principal para você ter uma gestão documental, mesmo utilizando a inteligência artificial efetiva. Sem isso, a IA nada mais é do que uma ferramenta, uma solução que se perde no meio daquele tanto de informação desestruturada. Então, certo. É bem importante a gente lembrar que a gestão documental é essencial para você ter uma IA eficiente. Tá? A IA ela resolve muita coisa, mas ela não faz milagre se eu não tiver o dado,
isso tudo bem preservado, cuidado e gerenciado. Tá? É um pouco do que eu vejo. Então, assim, são etapas, são processos para que você tenha uma IA eficiente. Para ninguém se frustrar aí, né, achando que... Sim, é importante. A IA sozinha faz tudo, a IA sozinha vai resolver É muito isso. importante, Babi, porque, como o Thiago falou, e tem acontecido muito, por que projetos de IA estão sendo fracassados? Justamente por não olhar para a ponta. IA nada mais é do que dados. E esse é o grande diferencial da Limbic, por estar associado ao Thiago, com mais de 14 anos de experiência, que é meu sócio, a Cris, que tem um vasto conhecimento, toda a parte de gestão documental, é sobre como o documento vai estar preparado para a IA. Certo. E agora a gente sabendo dessa questão que a gestão documental é fundamental, Cristina, por que a anonimização de dados é um tema cada vez mais presente nos órgãos públicos? Então, quando a gente fala de anonimização e a gente fala de preservação de dado, hoje é uma demanda latente de qualquer instituição pública e inclusive privada, tá? Certo. Porque a informação, ela está aí, ela está no ar, né? Hoje, a maioria das instituições já produzem documento no ato digital, né? Tem avançado muitos projetos de digitalização em massa, de massa documental acumulada, isso eu falo do país como um todo. Então, tem muitos projetos de digitalização em curso e já realizados. Uhum. E a anonimização dos dados, ela se faz tão necessária quanto a evolução da tecnologia como um todo. Por quê? Quando a gente dá acesso à informação, que seja nato digital ou digitalizado, e olhando muito para a LGPD, que é a Lei de Proteção de Dados, sim, você tem que dar transparência aos dados pessoais das informações que estão sendo tratadas dentro da instituição. Certo. E quando você anonimiza, você desvincula o dado pessoal da informação como um todo. E isso dentro de um processo, isso dentro de uma tratativa, dentro da instituição pública, ela se faz necessária porque nem todo mundo pode ter acesso aos dados pessoais das pessoas. Sim, então, importante. É uma demanda latente, tem crescido muito essa demanda. A gente tem vários cases hoje de cliente que a gente já executa a anonimização de dados. E a gente olha muito para a LGPD, mas eu tenho percebido também no mercado, e que é muito pouco falado, é que quando você anonimiza, você também gera um nível de segurança ainda maior de vazamento de informações. Entendi. Então, quando você descaracteriza o documento, você tira o dado pessoal do acesso livre, você também impede que vazamento que aquela informação tenha um valor dela completo. Então, ela vai um pouco além até, inclusive, da LGPD. E complementando, nós temos grandes clientes que executam, nós prestamos esse serviço de anonimização. O mais recente é no departamento todo jurídico dessa instituição. Tinha uma equipe grande que fazia manualmente a anonimização dos dados. Então, precisava tramitar alguns documentos ou até expor alguns documentos. Essa anonimização era feita de forma manual. Hoje é de forma automática. Com a solução da Limbic hoje, qualquer documento a gente consegue anonimizar, baseado nos parâmetros da LGPD e outros. Né? Tem cliente que gosta ali tem suas particularidades. Tem metadado que ele quer preservar, isso é bem tranquilo. E é muito utilizado também para você começar a analisar dados. Então, quando você anonimiza, você pode expor informações ou até levar algumas informações para outras empresas e tirar insights dessas informações, né? Entendi. Por exemplo, onde eu devo... qual local é melhor para abrir X tipo de negócio, ou onde o local é mais propício para tal atividade. Faz como se fosse um filtro? Isso. E sem expor o dado pessoal. Um observatório. Então, exatamente. Um observatório... Entendi. Todo respaldado ali, que não tem nenhum tipo de vazamento de dado, nada. Então, isso para tomada de decisões, criar negócio, é bem importante também. Fundamental, Ajuda muito, por exemplo, centros de pesquisa, né? Então, dependendo do nível de pesquisa que está sendo feito, quando você anonimiza dados, você consegue liberar informação para estudo. Então, a anonimização ela vai muito além, por isso que eu falo, é muito além só de LGPD, né? Direito de Proteção de Dados Pessoais. Ela tem outros fins que são tão importantes quanto. Certo. Eu queria saber também como as novas tecnologias estão mudando a forma de pesquisar e acessar documentos no setor público. Já é um pouco do que a gente estava falando aqui, né? Hoje eu estava conversando com o Danilo, inclusive, quando eu olho para a tecnologia e dentro de todos os serviços prestados pela SOS Docs, que vem desde a guarda dos documentos,
ao tratamento documental, que é a gestão documental, a gente pensa assim, é uma atividade física, né? Aonde que a tecnologia entra aí? Na verdade, a tecnologia entra em todas as etapas, né? Quando você olha para a guarda de documentos, como é que você localiza um documento dentro de um galpão com 1 milhão de caixas? É com sistema. Quase impossível, Então, né? você precisa cadastrar, você precisa ter acesso, precisa ter perfil de acesso, você precisa pesquisar. Então, ali você tem tecnologia e tem que ser tecnologia avançada. Não adianta você colocar num sistema simples, porque você vai ter problema de localização de um documento. Quando você olha para a gestão documental, toda a parte de classificação dos documentos é dentro de um sistema, de um CIGAD. Então, lá você classifica o documento, tem as etapas que são manuais, que são dentro da esteira de produção, tem uma parte manual, inevitável, mas a metade dela ali precisa de tecnologia. Então, hoje, quando a gente olha para as soluções da SOS, a gente olha muito para a legislação vigente, que ampara e regulamenta o trabalho que a gente faz a nível de gestão, quando a gente olha para o lado arquivístico, propriamente dito. E a digitalização em si também tem uma parte manual, mas ela também tem um braço muito forte de tecnologia, porque tem que ter o sistema. Não é só scanner, né? O scanner é uma etapa do processo, tem que ter uma solução. A indexação correta, com OCR, com pesquisa full text, então tem muita tecnologia embarcada. E aí, quando você vira uma chave para a parte do grupo SOS Docs, que é 100% tecnologia, com sistemas de BPMS, com RPA, com o CIGAD, a própria LIMBIC agora, que chegou por último e tem entrado nessa esteira completa. Então, a gente coloca ela ali numa etapa final, na sexta onda, mas ela permeia ali em todas as fases. Então, quando eu olho para a tecnologia, ela complementa e ela, na verdade, nem complementa, né? Ela é parte do processo em todas as etapas do ciclo, né? Um fator, Babi, talvez você não vai lembrar, mas acho que a Cris também não, mas eu e o Thiago, a gente vai lembrar de o que representou a internet de escada ali em 1995. Acho que a Cris não era nascida ainda, acho que você também não. Cara, naquele momento o mundo mudava. E nunca mais foi o mesmo. Porque aí você viu as buscas como cadê? Eita, tô sendo nostálgico hoje. Depois o Google, que revolucionou o mecanismo, todo o mercado de buscas. E é interessante que a gente vive esse mesmo momento. Com a IA. Com a IA. Por quê? Mas a IA é novidade? A gente tem as primeiras redes neurais começaram em 1942. Não é novidade quando a gente fala de inteligência artificial. Mas quando se fala em disrupção e o poder de processamento que a gente tem hoje, associado ao volume de conhecimento e com um algoritmo muito bem desenhado, é algo surpreendente. Eu falo que que é a IA generativa? Talvez assim, a busca da próxima palavra. E aí eu consigo dar contexto, eu consigo interpretar um documento da mesma forma que um humano. Isso sim é um grande diferencial. Dentro da LIMBIC, nós temos um sistema chamado DocPrompt, que a gente fala assim, lembra das caixas que eu falei lá no início? Sim. E se a gente pudesse pesquisar essas caixas como um humano e dar contexto? E essa ferramenta a gente fala que é o ChatGPT dos seus documentos. Parece simples quando você pega um documento e sobe ele no ChatGPT. Quando você faz isso com um documento, é perfeito. O problema é quando você precisa fazer com milhões de documentos. Né? E a segurança. Imagine você se eu subir documentos de RH e todo mundo lá começar a identificar quanto a Cris ganha, quanto você ganha, quanto o Thiago ganha. Então, para que isso aconteça, existe todo um processo antes para que a gente consiga ter acesso à informação. Claro que de forma segura, né? Você precisa fazer isso com muita cautela. É até um próximo tópico que a gente vai falar, que é sobre segurança. Então, esse é um diferencial para as instituições públicas. É o acesso mais rápido à informação. Eu digo hoje, mas assim, se você observar, a maioria hoje das soluções, você pesquisa ali pelo número de processo, CPF, ou um número de protocolo. Então, com os avanços hoje dessas soluções, você começa a ter interações com o documento. Então, por exemplo, não sei o número do documento, mas eu sei algumas informações que podem ajudar a localizar esse documento. Então, você começa a pesquisa, ela se torna muito mais natural. Ela deixa de ser um pouco engessada ali, focada em indexadores que você criou e preencheu no início. Que se não tiver aquele pool de indexadores, você não localiza mais aquele documento. Você começa a interagir com toda a sua base de dados. Como um prompt de comando que você faz no ChatGPT. Facilita muito, então, né? Bastante.
E quais são os principais desafios aí enfrentados pelos órgãos públicos ao implementar soluções baseadas em IA na gestão documental? Então, eu venho de 12, 14 anos desse mercado aí de governo. O que eu vejo hoje eu digo assim, a ansiedade exagerada para se implantar uma inteligência artificial. As instituições, até mesmo empresas privadas, elas focam muito na ferramenta. Sem muito critério, né? Ela foca muito na ferramenta. Então, ela não olha para o negócio. Como a inteligência artificial pode contribuir para o negócio. E não como a ferramenta X, Y ou Z pode contribuir. Então, o que eu vejo é atropelar algumas fases. Processo, você cria um projeto, mas você não define, você não senta com a área de negócio. Você não entende se aquele órgão, aquela empresa está madura a nível de processo para ter uma inteligência artificial. Se aquela base ela está estruturada, se tem minimamente um sistema, né, um SM, o que seja. E aí você acaba atropelando fases importantíssimas. E entra com... E aí atropela tudo, fala que vai contratar uma Big Tech, uma solução de IA, espera um milagre lá dentro, e isso não vai acontecer. Aí a frustração ela é certa. Então eu vejo que antes de se esperar um milagre, uma solução de IA, você precisa fazer um trabalho anterior a isso, que é sentar com as áreas, aprofundar na maturidade da instituição quanto a isso, a maturidade das pessoas. Não adianta só querer usar a inteligência artificial sem saber para que rumo você vai. Exatamente, não adianta chegar na instituição e falar, contratamos aqui 1000 licenças do ChatGPT. Sim. Não adianta, isso não resolve. E aí frustra todo mundo, vira um Google avançado. Verdade. Fazer pesquisa, mais nada. Verdade. E ela é muito mais do que isso. E aí você começa com questões, aí você começa a ter problemas de segurança. Você vai subir informações da instituição. Documentos importantes, então, assim, né? Processamento, Então, eu acho que atropelar algumas fases, olhando só para a solução, ela gera impactos futuros que não vai resolver aquele problema. Então, assim, a falta de olhar para o negócio, em primeiro lugar, e ver como a IA contribui para isso, é a falta que eu vejo. E isso assim, esse exemplo que o Thiago trouxe, na verdade, na minha opinião, vejo como a maior dor. Não só das empresas públicas, mas das empresas privadas também. E claro que isso teve aquela onda do eu vou pegar uma ferramenta e isso vai resolver minha vida. É um hype, né? Quando chega hype. E todo mundo quer usar, todo mundo quer... Só que você tem custo de processamento, se você não fazer um bom cálculo de quantos documentos você vai processar, você tem um custo elevado. Porque começaram a pegar que o ChatGPT resolve tudo, né? E tirar o negócio de dentro das instituições. E aí, isso é bom para a gente, porque nosso processo parte disso, de você ter uma boa consultoria focada em negócio, que a gente chama de inteligência artificial para negócios, antes de fazer uma implementação de IA. Certo. Isso é a linha expectativa. Né? Com certeza, é importante. A ideia não é entrar em instituição, numa empresa e entregar uma solução e sair. Conversar antes, saber o que realmente quer, para onde valor, quer ir. Perpetuar. A ideia é essa, não é implantei aqui em 30 dias, sair, não sei se está sendo utilizado, virar as costas. Então, esse não é o objetivo, nunca foi o objetivo da SOS e não é o objetivo da Link. E é por isso que eu falei que a IA, ela é uma construção e ela entra em todo o processo, não numa etapa específica. Então, quando a gente olha para as soluções como um todo e a gente vai para dentro do cliente levantar a necessidade, entender a sua dor e como que a gente consegue ajudar, quais as soluções que ele tem dentro de casa, como é que a gente integra essas soluções e qual que é o objetivo finalístico, né, na ponta, olhando por uma cadeia arquivística, que aí a gente também entra na cadeia arquivística junto com a consultoria de processos. Então, a gente entrega a solução da gestão da informação de ponta a ponta, do físico ao documento digitalizado, ao nato digital, a nível de preservação digital, integrado com soluções de ponta e IA passando por parte desses processos nas etapas que ela se cabe. Sim. Então, esse é um grande diferencial nosso. Quando a gente apresenta dessa forma para as instituições, está sendo muito bem recebido. A gente tem conseguido rapidamente, com a experiência de mercado que a gente tem,
de gestão da informação, identificar e trazer uma solução muito rápida, né? E também fazer uma entrega muito rápida. Então, o valor percebido é muito rápido também. Lembrando que o nosso objetivo não é gerar desemprego, tá? É a preocupação de muita gente, né? Não é colocar pessoas em posições estratégicas e que gere valor para a instituição. E eliminar o que é repetitivo, o que pode ser substituído. E minimizar risco, né? Porque a gente, como humano, a gente é falho, né? Em algum momento vai falhar. Isso. E a gente costuma dizer também que a máquina funciona 24 horas, né? A gente não, né? Então, a ideia é trazer mesmo dentro dos processos do cliente, minimizar tempo, segurança no processo, assertividade. Sim. E a entrega na ponta da gestão da informação segura numa solução também de preservação digital. E que hoje, quando você fala, por exemplo, de temporalidade de documento, do mesmo jeito que aplica no físico, também precisa aplicar no nato digital. Uhum. Qual que é uma dor gigante hoje das instituições? Já há alguns anos, os órgãos públicos utilizam muito um sistema que chama SEI, produz o documento nato digital, mas isso não é classificado. Então, não tem uma temporalidade definida. Então, do mesmo jeito que você acumula o físico, no passado, você hoje vem acumulando uma massa documental digital. Entendi. E como que a gente resolve isso, né? A IA, por exemplo, a gente consegue classificar o documento de forma automatizada, em lote, em massa. Isso um pouco da Kristen falado, é o seguinte, hoje tem algumas soluções que, quando você cria, ela até faz essa classificação, tipificação. Mas você tem hoje massas documentais aí em soluções, em data centers, aí, em repositórios, que isso não foi feito. Falando de 10, 15 anos atrás, 20 anos atrás. Uhum. E aí isso vai se perpetuar da mesma forma do documento físico. Né? O que é feito hoje com o físico? A SOS Docs, ela trata esse documento físico, aplicando tabela, tudo, para que esse documento tenha o seu prazo de validade, guarda preservado e que ele seja eliminado no tempo devido. E o digital, no início, essa preocupação ela não existiu. Né? Existiu, mas não foi levado assim como deveria. E hoje está escolhendo os problemas desse tipo de ação que não foi feita. Então você possui hoje uma gama de teras e teras de documentação armazenada que não passou por um processo de classificação, de tratamento do digital, e essa massa, como o físico, vai ficar acumulada. Então, com a inteligência artificial, na parte de tipificação, classificação, você consegue resolver grande parte desses problemas. E aí você elimina, né, o digital também, que visualmente não incomoda tanto quanto o físico. Mas chega no mesmo resultado ali, de certa forma. Existe um risco, né? Porque, por exemplo, dentro de alguns tipos documentais você tem que guardar por 100 anos. Sério? Sério. Se ele é 100% digital, como é que você garante que daqui 100 anos ele vai abrir um PDF? É mesmo. Faz então, sentido. A gente tem a solução de preservação digital que garante isso. Como que você faz a gestão documental digital para você, a fim de eliminação, que daqui 5 anos você precisa eliminar um volume X de dados. Então, você precisa de solução para isso. E aí a Limbic vem com essa solução para a gente aplicar de forma digital, a classificação digital dos documentos, de forma massiva. Imagine quantos teras estão armazenados hoje em bases do governo que não podem ser excluídos porque não sabem a classificação. Eu já fui em reunião do cliente falar assim comigo, eu tenho um problema, eu tenho 30 mil caixas que eu preciso tratar, né, classificar, temporalizar, porque eu preciso eliminar, eu tenho um custo de aluguel, eu tenho o risco dessa documentação física. Aí eu costumo fazer uma correlação assim, deixa eu ver se o seu problema é esse mesmo. Qual o seu volume de dados hoje no seu servidor? No seu storage? Porque talvez seja a mesma coisa do que as... maior. É muito maior. Teve órgão público que eu visitei que ele tinha 23 mil caixas, aquelas caixinhas box, você compra papelaria de documento, e virtualmente ele tinha 70 mil. Nossa. Porque virtualmente a gente não imagina a duplicidade de documento que se salva, versionamento de documento que se salva sem controle. Então, é muito maior. Os físicos parecem ser muito mais por estar ali olhando, né? No dia seguinte, ele me ligou, Cris, você colocou um triplex na minha cabeça. Eu não sabia que eu tinha um problema desse tamanho. Aí eu falei, pronto, a gente ajuda a resolver ele também. O impacto visual, ele minimiza muita coisa. Né? Então, assim, eu tenho aqui
10 teras de PDF e eu tenho 10 mil caixas. Ah, não, essas 10 mil caixas me incomodam mais, Parece porque são visualmente maiores. É porque é incomoda mais. tangibilizado, né? Você tangibiliza, Mas- você pega, né? Mas é você informação que tá ali vulnerável da mesma forma. Sim. Né? Mas o formato, ele incomoda. O digital incomoda menos. Verdade. Não deveria. Então, assim, com IA, o digital é muito... Hoje está muito bom, assim, para se resolver esse gargalo. E como a classificação automática de documentos pode apoiar a organização e agilidade aí nos processos públicos? Então, é um pouco do que a gente falou tá- agora, né? É. Assim, Eu a acho que eu gente antecipei. acabou respondendo a essa mesma pergunta. Hoje, nós temos um grande cliente, não posso citar o nome, que ele possui um SIGAD com, não recordo, mas ele tem com certeza mais de 15 teras de documentos. Tá? Uhum. E ele está justamente com esse problema. Quando o servidor sobe algum documento para o SIGAD, o servidor precisa classificar aquele documento manualmente. Certo. E é natural que o servidor não tenha essa competência de entender qual é a classificação. É impossível você exigir que um servidor saiba isso. E aí acaba que as pessoas acabam classificando ele como uma classificação genérica, só para o fluxo rodar. E aí isso virou um problema. Então, por quê? Porque hoje o repositório dele tem tudo genérico. Né? E aí ele não consegue eliminar, ele não consegue ter de fato a realidade daquilo. E aí a gente tem feito esse trabalho, né, Danilo? Sim. Isso é muito importante, assim, é uma solução nossa do DocFi, que permite isso, mas é como o Thiago trouxe com relação ao negócio. E onde é que entra a SOS nesse trabalho, né? Para que a gente conseguisse fazer a classificação desse SIGAD, tivemos auxílio de arquivistas. Porque o meu core business é tecnologia e marketing. Estou aprendendo a ser arquivistas com o Thiago e com a Cris, né? Então, esse grupo de arquivistas fez o treinamento desses dados na IA para que a gente conseguisse fazer isso com mais acurácia. Ou seja, a gente tem esse SIGAD tem mais de 90% de erros de classificação por humanos. E aí a gente teve que fazer uma classificação, um treinamento, na verdade, que a gente chama, para que depois a gente inserisse esses dados na IA e tivesse mais sucesso. Entendi. Então, essa organização e agilidade vem sempre da classificação. E sempre do início bem feito, né? De um tratamento, de preparar o processo, documento, a informação para... No fundo, no final, a inteligência é humana. Como seria isso? Me explica. Vamos pegar tudo que a gente tem hoje a possibilidade de criar dados sintéticos, mas todo dado sintético ele surge de uma amostra. Então, por exemplo, e esse é um debate mais filosófico, mas trazendo da área do marketing da arte, né? O que é arte? Né? Se a gente for contextualizar, a gente vai ter máquinas capazes de criar de forma cognitiva o intangível, aquilo que vem do coração, da mente, enfim. Eu falo que sim, a gente vai estar próximo disso, porque a gente tem uma capacidade de processamento de rede neural muito alta. Então, a gente vai para uma linha de quase a gente ter um humano artificial. Mas é um papo para um outro podcast. Vai vir também, mas me conta, então, como a automação com a IA pode apoiar a tomada de decisão nas instituições públicas? Então... Aí a gente volta ainda para negócio, né? Sim. Como eu consigo aplicar a IA, independente da ferramenta, para gerar eficiência e escala em negócio. Então, assim, hoje você tem a IA, como a gente trouxe aí, aplicada à gestão documental, mas eu tenho a IA também muito sendo aplicada em processos. Etapas de processo dentro das instituições. Então, a SOS, juntamente à Limbic, tem projetos onde o cliente possui um BPMS, então tudo lá dentro, tudo roda dentro de um BPMS bem estruturado, com uma sequência bem feita, tudo isso muito bem orquestrado, mas etapas desses fluxos ainda são manuais. Tá? E aí, com inteligência artificial e outras soluções, RPA, tem outras, tá? Não falo só a IA, você consegue dar agilidade
segurança e eficiência nessas etapas. E aí a gente começa, né, a tirar pessoas de trabalhos repetitivos e começa a distribuir essas pessoas em trabalhos mais estratégicos, intelectuais, que gerem mais valor para o negócio. Então, nós temos cases que existe 10, 12 pessoas em uma etapa de cadastro. Entendeu? Só para fazer cadastro. Passa o dia todo fazendo cadastro. E aí, quando você aprofunda nisso, isso eu estou falando de 10, 12. Nós já pegamos situações de 70 pessoas produzindo só documento, por exemplo. Então é aí que a gente diz que é importante, antes de você olhar para a ferramenta, olhar para os processos. Porque aí você começa a enxergar esses gargalos e como a IA ou a tecnologia, eu não trago só a IA, tá? Como IA, outras soluções podem contribuir para gerar valor para esse negócio. Então, é um pouco do que eu vejo, que eu tenho visto. Danilo, que a gente tem atuado bem. Eu queria até complementar, falar do Thiago. Eu me lembrei de um case agora, de uma dor que o cliente passou para a gente. Ele precisa dar publicidade aos atos normativos para a sociedade. Então, ele precisa de um portal, precisa dar publicidade aos atos normativos, mas ele tem que trazer junto com a publicidade dos atos um resumo estratégico do que foi tratado. Certo. E aí a gente tem o portal, a gente tem a solução que tem um portal externo, e a gente tem a IA que faz a análise e extração dos dados de forma estruturada, entrega a publicidade e entrega os dados estruturados àquele que precisa dar publicidade. Então, quando a gente fala do core do cliente, a gente está falando de negócio, né? Então, a gente entende o que gera valor para a instituição, né? Qual que é o negócio dela, o que ela precisa entregar. Né? Quando você olha para o órgão público, você olha muito voltado para o cidadão. Então, o que ele tem que entregar de valor para o cidadão? Né? Quando a gente olha para uma instituição mais privada, o que ele entrega valor para os seus clientes na ponta? Então, quando você otimiza processo, integra com IA, reduz tempo, etapa, tudo isso gera valor. Isso é importante, que a Cris e o Thiago falaram, Fabi. Quando a gente tem um processo dentro da SOS que se chama Discovery, que é quando você vai descobrir sobre soluções. É um processo de descoberta. E aí, geralmente, eu falo para os líderes, tipo assim, pensem no processo. Esse é o seu processo. Agora, pense quais as pessoas que a gente poderia substituir por robôs. E pense como você poderia aproveitar essas pessoas que foram substituídas em lugares estratégicos. A gente estava numa instituição, na hora, ela teve... Eu falo que está muito voltada a negócio, porque é uma mudança de mente mesmo. Sim. Formato de trabalho, inclusive. Tá? Você tem que olhar agora para robô, porque literalmente é isso que vai ser feito e que muitas vezes é feito, com multi-agentes, enfim. Você tem uma ação, que às vezes, como o Thiago trouxe, de preencher um cadastro, de fazer uma assinatura, e quando você vai para as instituições, você tem esteiras gigantescas, que às vezes só tem uma pessoa apertando o botão, sim, não, conferindo documento, indo no site. E quando o gestor olha, ele fala, eu acho que se eu colocasse um robô aqui, eu não precisaria. A gente já viu esteiras de 15 pessoas que a gente substituiu para 2, com ganho de velocidade de 10 a 15 minutos para alguns segundos. Então, não precisaria de tantas mãos ali, né? Exatamente. É o mindset do robô. Eu falo que a gente está saindo da era do operacional e entrando, de fato, na era da automação. Você vê uns com tantos e outros com nada. Então, tem áreas ali que tem muita gente e tem áreas ali ao lado que está precisando de gente. E aí, essa que está precisando, ela gera muito valor. E essa que tem muita gente está fazendo um trabalho que é um trabalho repetitivo. Sim. Então, por que não otimizar isso e alocar essas pessoas em trabalhos que gerem mais valor, mais insights? Você consegue fazer uma calibragem. Com certeza. Mais inteligência para o negócio. É isso, eu queria agradecer vocês, Thiago, Danilo, Cristina. Hoje foi o primeiro episódio aí, né, em parceria com a Limbic, que é a startup do grupo SOS Docs. E a gente teve esse primeiro episódio sobre inteligência artificial na gestão pública. Mas vão vir vários outros episódios aí. Você pode acessar também o YouTube do Correio Brasiliense para ficar por dentro das novidades e o site da Limbic, limbic.digital. Não deixe de conferir. Muito obrigada.